João 21, versículo 1. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. A palavra diz acá, depois se manifestou Jesus a sus discípulos. ¿Después de qué? Preguntan, ¿después de qué? Después de la muerte de Jesús. Jesús había sido crucificado en Jerusalén. Imagínense la situación. Todos los discípulos que seguían fervientemente a Jesús durante 3 años deixam a Jesus sozinho lá em Jerusalém. Pedro hasta nega a Jesus 3 vezes. Todos os discípulos deixam ao mestre e cada qual volve a ser o trabalho que acostumava a fazer antes de conhecer a Jesus. Versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Imagina um pescador que toda a sua vida sabia pescar. Voltam de Jerusalém, capa caída. Sabe o que é capa caída? Deprimidos, cabeça baixa, frustrados. O maestro deles foi morto, foi crucificado. Não viram a ressurreição na corejana, não viram a ressurreição dele, e cada qual volta ao seu trabalho. O pescador a ser pescador, o tesoureiro a ser tesoureiro. E aqui trataram de apanhar toda, a palavra diz, trataram de apanhar toda a noite e não apanharam nada. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Algo muito importante quando nós lemos a palavra, poner em conta cada detalhe da palavra que está escrito. Dice, e venido la mañana, Jesus se puso a la ribera do lago e os discípulos não. Imagine-se, quando você está capa caída, quando você está deprimido, você não reconhece nem a sua mãe. Eu não sei você, mas quando eu passo tempos difíceis e minha mulher se acerca a mim, eu falo: minha mulher se acerca a mim, não quero falar com nada, deixa tranquilo. Quando imagine como estavam estes discípulos deprimidos, estavam capa caída, de tal maneira que Jesus aparece deles na ribeira do rio, do mar, e eles não reconhecem a Jesus. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Imagina-se, não somente que não apanharam nada toda a noite, sino que de certo de manhã, esse homem que não reconhece está pedindo uma gorjeta. Vocês têm uma gorjetinha, um pesquezinho? Que é o que contesta Pedro? Não! Não apanhamos nada! Ele não reconhece que é Jesus. Deprimido, cansado de toda uma noite de tratar de apanhar, aunque seja um peixinho, e não apanharam nada. Versículo 6. Então lhes disse. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Imagina-se. Vengo eu, qual é a sua profissão?
Oi, pastor, imagine que eu venho à sua igreja e falo: ô irmão, você é muito simpático, mas você tem que dirigir sua igreja de outra maneira. Você vai escutar a mim? Não. Primeiro porque eu não tenho a experiência que você tem. Você conhece a gente que você conhece. Você sabe como tratar. Imagine-se, pescadores que toda a vida estavam pescando acá no Mar de Galileia. Um estranho pide deles tirar a rede para o outro lado. Todo pescador sabe que se não há peixe deste lado do barco, um pouco vai haver do outro lado. E segundo, eu estava falando em ônibus que a pesca no Mar de Galileia só se faz durante a noite. Durante a noite. Quer dizer que era besteira desse homem que estava parado lá na ribeira pedir tirar a rede ao outro lado. Continua. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com uma veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Gente, eu leí este verso muitas vezes em minha vida, desde que sou crente, por suposto. E diz a palavra que, a pesar que lançaram a rede, lograram pescar 153 grandes peixes. Havia muitos mais. Estamos falando de los grandes. E eu me perguntei, primeiro, como sabia que eram 153? E segundo, por que 153? ¿Por qué no 148? Uno dice 12 tribus, cada tribu 12 pececillos, 144, tudo certo. O múltiplo de 7, 7 por 12, 7 pececillos por tribu, 12 tribus, 7 por 2, 14, e 84 pececillos, mais fácil. A Bíblia sempre fala de nomes ou de números tipológicos. 153 não tinha para mim nenhum significado até há 3 anos. Há 3 anos eu fui a visitar um rabino que tem como 90 anos. E ele sabe que eu sou crente. Ele era militar, era da unidade de combate que eu trabalhava, e se chamava Roy. Eu tenho uma pergunta: o que significa em hebraico 153? Ele me disse: Betzalel. Mi nombre en hebraico es Betzalel. Y me dice: Betzalel, você não sabe lo que é 153? Eu falo: rabino, eu discuto, mas se eu sabia, não perguntaria. Estou perguntando o que significa. Me dice: 153 significa Betzalel. E sabe o que significa Betzalel? Você está há muito tempo cá. Significa Betzel Hael, baixo a sombra do Altíssimo. Você sabe que em hebraico os números têm um significado. Por exemplo, Hai. Nós vendemos a vezes umas cadenas que dizem Hai. O que significa Hai? Vida. E também significa o número 18. Quando uma menina cumpre 18 anos, ou um menino, sempre regalamos uma cadena que diz vida, Hai. Porque Hai significa. E 153
significa, digan conmigo, Betzel, Jael. Significa bajo la sombra do Altísimo. Gente, não pode haver uma grande apanhadoria ou uma grande pesca se você não camina debaixo da sombra do Altíssimo. O que significa andar baixo da sombra do Altíssimo? Significa acordar cedo, buscar a palavra de Deus, buscar o significado, o que Deus quer para você hoje, o dia de hoje em sua vida. Gente, não basta com dizer, oh, o Senhor falou em minha vida há 20 anos atrás. Não, que é o que o Senhor está falando em sua vida hoje? Que o Senhor quer para a sua vida hoje? O Senhor quer dar algo novo à sua vida hoje, quando você está buscando a sombra dele, ou buscando suas asas, buscando suas coberturas, e Deus vai ensinar muitas coisas grandes que ainda nós não entendemos. Vamos continuar lendo o versículo desde o 15. Versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Interessante, porque quantas vezes Jesus perguntou a Pedro: você me ama? 3. Por quê? Porque dias atrás Pedro havia negado a Jesus 3 vezes lá em Jerusalém. Quando perguntaram: você não é de os galileus? Eu não conozco. Ah, você não é discípulo de Jesus? Eu não conozco esse Deus. 3 vezes. E o pior que lhe pode passar a uma pessoa que conhece a Deus, que é negar. Imagina-se a situação espiritual, mental que se encontrava Pedro. Ele sabia que o pior que havia acontecido em sua vida aconteceu. Negar. Mas Jesus não disse: ah, você foi o que me negou. Ah, não. Ele falou: oh, Pedro, você me ama. Que é o que disse? Apacenta mis cordeiros. La segunda vez le pergunta: oh, Pedro, você me ama? Que dice? Pastoreia minhas ovelhas. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Qual é a diferença entre pastorear e apacentar? Qual é a diferença? Dice: apacenta mis cordeiros. ¿Qué es un cordero? Un cordero es una ovelhinha pequena. Você sabe quando o pastor sale a pastorear as ovelhas, ele leva por muitos lugares, tanto peligrosos como não, para levar comida, mas ele não leva os cordeiros. Ele solamente leva as ovelhas. Ele se fica apacentando a los cordeiros. O que quer dizer apacentar? Cuidar. Toma o cordeirinho no braço e empieza a hacer carinhos. Se você quer ser líder, temos que ter esses 2 caracteres. Temos que ter, por um lado, o carácter de apacentar a los cordeiros e, por outro lado, pastorear a las ovelhas. Quando você pastoreia uma ovelha, a vezes você toma um palo e tira o palo porque a ovelha se foi por um caminho descarriado. Mas al corderito você sempre vai cuidar. Vai dar a cuidar hasta que crezca. Nós temos que ter cuidado tanto de los cordeirinhos como de las ovelhas. ¿Cómo continúa el versículo último?
17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. De que está falando, cá, gente? Está falando que todos, sem nenhuma exceção, algum dia vamos a ser velhinhos. Agora temos energia, caminhamos, vamos para cá, tomamos decisões, vamos para lá. Mas vai chegar um momento que talvez o discípulo vai levar a você de amar e vai levar uma cadeirinha e vai dizer: fica tranquilito lá, não molesta. Fica lá. Gente, temos que aprender a cuidar também o velhinho que está no meio de nós. Não basta cuidar a los jovens, a los fortes, a los que têm energia e vitalidade. Há que aprender, se você quer ser líder, a cuidar o velhinho que está no meio de você, em sua congregação. Esta é uma mensagem que eu quis trazer para vocês, el dia de hoje, acá neste local, onde se aconteceram 98% dos milagres do Senhor Jesus. Aprenda a apacentar, aprenda a pastorear, porque o Senhor tem uma grande obra que fazer ainda em suas vidas.